amigas, sejam bem-vindos ao canal Espírito e Matéria. Eu sou Pedro Cardoso, faço palestras pela Associação de Divulgadores do Espiritismo do Pará. E neste áudio vamos abordar os 163 anos de O Livro dos Espíritos. Queremos dizer que no dia 3 de outubro de 1804, em Lyon, na França, nascia uma criança que teve o nome de Hippolyte Léon Denisard Revaille. Aos 12 anos de idade, seus pais, inspiradamente, mandaram este menino para Yverdun, na Suíça, para ser aluno do professor daquela época, um dos mais eminentes, o professor Pestalozzi. Aos 21 anos de idade, ele volta à França e diz, numa frase extraordinária: se eu obter isenção do serviço militar na França, servirei melhor minha pátria. Não era um desrespeito à sua nação, mas ele tinha uma intuição de uma missão grandiosa. Já era formado em bacharel em Ciências e Letras. Publicou vários livros de matemática, química, física, astronomia e fisiologia. Foi o autor da gramática francesa clássica. Aos 50 anos de idade, foi chamado para sua importante missão. Nessa época, os fenômenos mediúnicos atraíam a atenção de todo mundo, mas muito poucos entendiam que era realidade. Fenômenos na Europa, na América do Norte, e ele compareceu a uma das sessões nos salões aristocráticos de Paris, França, e observou que daquelas aparentes futilidades ele entendia que era uma revelação de uma nova lei. E com agudeza, profundidade e lógica de cientista, cético a respeito de fenômenos espirituais, veio a saber que quem se comunicava naqueles salões, através de médiuns, eram os espíritos. Então passou a pesquisar, e nas suas pesquisas, ele veio a publicar o Livro dos Espíritos, a sua primeira edição, que continha 501 questões com as suas respectivas respostas, abordando os temas variados de física, de filosofia e religião. Na segunda edição do Livro dos Espíritos, já veio completo com 1019 questões, sendo que a primeira foi publicada a 18 de abril de 1857. Fazendo, portanto, neste mês de abril que passou, neste ano de 2020, 163 anos que o mundo conheceu o Espiritismo. Com o Livro dos Espíritos veio a doutrina espírita para nos trazer informações a respeito das grandes palavras de Jesus, que Jesus havia dito há quase 2000 anos. É assim que encontramos em O Livro dos Espíritos 4 partes distintas, que poderemos identificar como livros, 4 livros em um único livro. A partir do Livro dos Espíritos vieram outros livros da codificação espírita, mas o Livro dos Espíritos contém o conteúdo de todos os outros livros básicos do Espiritismo. Por exemplo, na primeira parte, ou primeiro livro, nós temos as causas primárias.
E posteriormente, em 1868, Allan Kardec havia de publicar o livro A Gênese, que trata da destinação da Terra, a criação do universo, os mundos habitados, temas transcendentais. Na segunda parte do Livro dos Espíritos, ou segundo livro, nós temos o mundo espírita, ou o mundo espiritual, esse fantástico mundo espiritual. Sendo o Livro dos Espíritos um componente com 1019 questões, o segundo livro, a segunda parte, tem mais da metade das questões para o desdobramento do estudo filosófico, científico a respeito da mediunidade do mundo espiritual. Temos então, portanto, 573 questões só da segunda parte, mais da metade do livro, porque todo o livro é 1019 questões, abordando a respeito dos elementos gerais do universo na primeira parte, mas nesta é a continuidade da vida após o sepulcro, a comunicação dos espíritos com os seres encarnados na Terra. Na terceira parte, nós observamos as leis morais, que significa o conteúdo existente em O Evangelho segundo o Espiritismo, que foi publicado em 1864. De vez que a segunda parte, que é o Livro dos Médiuns, publicado em 1861, trata justamente do fantástico mundo espiritual. As leis morais que podemos enumerar aqui: a lei de adoração, a lei do trabalho, a lei de reprodução, a lei de conservação, a lei de igualdade, lei de sociedade, a lei do progresso, lei de amor, de justiça e de caridade, formatando assim o conteúdo do Evangelho segundo o Espiritismo. E a última parte, o último livro do Livro dos Espíritos, contempla o conteúdo bem explícito do livro Céu e Inferno, que foi publicado em 1865. É assim que temos em O Livro dos Espíritos este conteúdo extraordinário. Lembramos de um poeta paraense, Jorge Urubatã Salgado, que no seu poema ele dizia: o Livro dos Espíritos, enciclopédia de amor e de luz, pioneiro do Consolador há 2000 anos prometidos por Jesus. É assim que nestes anos de muitas interpretações escriturísticas louváveis, respeitáveis, mas o Livro dos Espíritos vem trazendo a ciência que estuda a origem, a natureza e o destino dos espíritos e a relação existente entre o mundo físico e o extrafísico, de maneira racional. Disse Allan Kardec: se a ciência humana, em determinada época, contradizer algum aspecto do Livro dos Espíritos, da doutrina espírita, que eliminemos esse aspecto do Espiritismo e fiquemos com a ciência. Entretanto, as 1019 questões desde 1857, nenhuma delas está sendo contraditória com a ciência humana. Pelo contrário, quanto mais avança a ciência, mais confirmação nós temos no que está escrito ali em O Livro dos Espíritos. Livro dos Espíritos, 163 anos de luz. Quero encerrar este vídeo com uma trova de Casimiro Cunha, através do médium Chico Xavier, que diz: Espiritismo é uma luz poderosa e muito forte, que ilumina
durante a vida e clareia após a morte. Meus amigos, muito obrigado pela atenção. Sempre que possível, curta, compartilhe e se inscreva. Nós agradecemos penhoradamente a sua participação efetiva. Agora vamos nos preparar para o convite à oração. Alma irmã, deixa que o teu coração voe além do horizonte, nas asas da prece que sobe da terra aos céus. Sob os raios reconstituintes da oração, invoca a compaixão da lei inextinguível, força motriz do universo, Deus. Pois a sua misericórdia é como orvalho de esperança, caindo dos céus à terra em nossa noite moral, na condição de terapia divina. Reflete nisso e deixa que a prece te inspire a dissolver a sombra dos teus sofrimentos na glória e na luz do supremo princípio de tudo, Deus, o remédio absoluto para todos os males que atormentam a nossa alma. Senhor Jesus, disseste-nos de maneira profética: eu rogarei ao Pai e Ele enviará outro Consolador, para relembrar as suas palavras esquecidas e guiar os homens no caminho da verdade. Por isso te agradecemos, Senhor, que passados quase 20 séculos, eis que as vozes dos céus se fizeram presentes em todos os redutos da vida planetária, para nos dizer da imortalidade da alma, da lei de progresso, que nenhum de nós estamos fadados ao nada. Somos filhos de Deus com uma destinação linda, bonita, para sermos anjos no futuro, através das leis da reencarnação. Por isso, Senhor Jesus, nós te agradecemos e te louvamos a bondade divina com que o Espírito de verdade, que é o Espiritismo em nossos dias, traz para os raciocínios e para os corações a mensagem de vida eterna. E agora a última no limite do tempo. Uma frase do grande Rabi Hindu: a morte não é a abolição do sol, é o apagar da lâmpada ao nascer de um novo dia. Rabi Granata Gora. Muita paz.